E a Panini Oliveira, de volta, gestora de conteúdo da Marketing Digital. Vamos falar sobre conteúdo ultrasegmentado, um dos meus favoritos. Por quê? Porque ele vai direto ao ponto. Isso é muito legal. Gente, o que é um conteúdo ultrasegmentado? Basicamente é um conteúdo que você faz sabendo que na sequência você já vai vender alguma coisa. Então eu construí algo, eu criei um conteúdo para depois mandar a pessoa direto para a venda. Vamos dar um exemplo disso? O Nathanael lançou recentemente um programa chamado Rainmakers com o Dr. Rafael Galassini, que é um excelente nutrólogo, muito respeitado. E nesse programa, no Rainmakers, basicamente ele vai juntar a expertise do Nathanael com marca digital com a do Rafael Galassini, que é saúde. Porque todos nós sabemos que não adianta você ser o gênio que for, ter o produto que for, se você não tiver saúde para levar adiante. E a gente percebeu que muitas das pessoas que seguem a gente, muitos CEOs de empresa, eles realmente estavam tendo essa dificuldade de ter equilíbrio de saúde, de horário, de conseguir ter energia para fazer as coisas. E, infelizmente, o estresse é um sugador de energia. A má alimentação, tudo envolve a falta de vitamina, a falta de exercício físico, enfim. É uma série de coisas que a gente vê que a pessoa trabalha muito, vai tendo maus hábitos. E aí ele lançou esse programa Rainmakers. Para chamar a pessoa para o Rainmakers, o que foi que ele fez? Ele criou um conteúdo que entregava basicamente a como que você pode produzir mais sem colocar a sua saúde em risco. Então ele já dava boas dicas ali do próprio dia a dia dele, dos hábitos dele. A maioria das pessoas pergunta, é muito constante a quantidade de perguntas que o Nathanael recebe sobre a rotina dele. Como que ele organiza a rotina dele, como que ele consegue produzir tanto conteúdo, como que ele consegue manter a saúde, enfim. Então ele viu que aquilo era um assunto importante, ele viu que aquilo ali era uma coisa interessante. Então ali naquele conteúdo ele já falou sobre isso, já deu dicas de como que a pessoa organiza a rotina e ele já mandou as pessoas para a live com o Rafael Galassini. Então na live que ele fez ali sem produção, eram os dois sentados falando sobre isso, respondendo dúvidas das pessoas, batendo um papo ali, ó, tete a tete, que é muito importante, é quase um olho no olho, de você conversar com as pessoas, perguntar, entender o momento delas, o que elas precisam e ajudar ali na hora. Então a pessoa saía daquele conteúdo e ela ia pra live com o Galassini. E foi muito rápido a venda, porque dentro da live ele já tinha uma venda pro Rainmakers, só tinha 2 vagas, vendeu assim, ó, que nem água. As pessoas pipocavam no nosso direct, no nosso inbox, perguntando sobre o programa e guardou uma vaga pra mim. E uma pessoa essa pessoa não vai ficar com a vaga porque eu quero, não me esquece. Então, assim, como eram 12 vagas, porque ia ter uma coisa personalizada, foi aquela correria e foi muito bacana. E é muito bacana quando você acerta o alvo assim, quando você identifica o que a pessoa precisa, você entrega uma solução que ela realmente precisa e você tem algo para vender que vai resolver o problema dela. Como eu falei ali atrás, eu volto a repetir. E eu sempre falei, quem já acompanhou os meus cursos, as minhas aulas, quem já viu palestra minha, eu vou sempre falar isso vai sempre funcionar, não importa quantas vezes a gente tenha mudança de plataforma e de estrutura de conteúdo. O seu produto, o que você vende na sua empresa, não importa o que seja, ela sempre vai ser o grande resolvedor de problemas. Então, o seu produto é quem resolve o problema do consumidor. O conteúdo que você entrega de graça dá uma primeira vitória. Então, se você é o Levi da academia, meu amigo, você vai fazer o quê? Você vai entregar pequenas vitórias. Você vai fazer com que a pessoa consiga manter uma rotina saudável com as suas dicas, que a pessoa consiga fazer o primeiro exercício, eu não sei qual é o primeiro passo, porque a pessoa mais tem necessidade de fazer, ele sabe. Então ele vai fazer com que a pessoa consiga, com a ajuda dele, de graça, ali online, ter a primeira vitória. E aí a pessoa vai ter o desejo de continuar com ele, e aí pro produto dele, e ter acesso a ele, e ter acesso ao conhecimento dele em full. Então, o grande resolvedor de problemas e a pessoa que vai resolver tudo e esse aqui é meu especialista, esse aqui é meu mentor, vai ser, no caso, através do seu produto final. Então, o Nathanael fez bonitinho, pensa que numa sequência curta, né? Vídeo, venda. Né? Vídeo, live com venda. Acabou. Só isso, tá? Não precisa você ter
uma lista gigantesca de e-mail, não precisa você gastar com anúncio. Não, você pegou ali a sua base. É óbvio que o Nathanael acordou um dia e o Instagram dele tinha 10 mil, 20 mil seguidores. Não. Ele passou um bom tempo gravando vídeo, criando a autoridade dele, e aí ele foi construindo. E você tem que fazer a mesma coisa, mas você vai começar com as pequenas pessoas, com as poucas pessoas que estão ali na sua rede. E essas pessoas elas já têm potencial de... Então, assim, você começa com os que você tem e você vai ampliando a sua rede. E com o tempo fica mais fácil você vender, porque você já tem uma lista qualificada. E quando a gente fala de conteúdo ultra segmentado, e quando eu falo na minha promessa de você conseguir ter uma lista ultra segmentada, é disso que eu tô falando. Porque a pessoa que chega lá e a gente fala, quem tem interesse em ter acesso a essa série, me manda um eu quero. Ela tá comprometida demais o seu conteúdo, porque ela parou para dizer um eu quero. Não é aquela coisa, simplesmente, baixa o e-book que ela vai baixar, vai ficar lá no computador dela com outros trilhares de e-books que ela vai falar, depois eu leio. E muitas vezes ela não lê. Então, tem conteúdo demais na internet, tem conteúdo longo demais na internet. Quando você for criar um conteúdo pro seu público, pro seu consumidor, que seja um conteúdo que ele pegue e resolva o problema dele, que ele consuma. O Nathanael tem um vídeo que é uma aula de 25 minutos, uma super aula, 25 minutos. Ele resolveu o problema da pessoa. No final da aula, ele vende. E a gente vendeu muito. Por quê? Porque era extremamente segmentado. E as pessoas que vieram para comprar, os do eu quero, é lista orgânica, barata, porque a pessoa não gasta uma fortuna para ter aquele consumidor, e extremamente qualificado. Então, assim, hoje a gente tem às vezes, muito mais qualidade de lista nas redes sociais organicamente do que nas próprias campanhas complexas, que continuam rodando e continuam funcionando, tá? Então, o que a gente tem aqui é um tesouro, tá? E você está recebendo isso em primeira mão, fique sabendo. Então, agora você entende o formato que você precisa fazer, o conteúdo que tem que ser de orientação, o conteúdo ultra segmentado, como que você faz? Vamos partir para o fechamento, tá? Na próxima aula a gente vai falar aí sobre as questões finais do conteúdo e encerrar a nossa série, tá? A gente se vê lá. Tchau!